E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, que é muito conhecido esse texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você veja que esse texto é maravilhoso, né, gente? É uma coisa grandiosa. E o livro de João é um diferencial aí entre os evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, né? E que ele traz coisas do evangelho que os outros três não escreveram, não citaram. E João ele faz um diferencial. E esse texto aqui, que é para mim uma das mensagens mais lindas que tem, que é essa conversa de Jesus e Nicodemos, né? Que é uma coisa maravilhosa. Porque Jesus revelou coisas aqui a Nicodemos que ele não revelou a nenhum outro. Você veja que essa conversa de Nicodemos com a mulher samaritana, que também se encontra aqui no livro de João, a gente pode trazer essa mensagem também, que é uma mensagem muito bonita. Jesus se revela tanto a Nicodemos como a mulher samaritana, coisas que ele não revelou a outros. Então, tem coisas nessa vida que Deus às vezes fala comigo e fala com você, que ainda não falou com outros, e que a gente vai trazer à tona, que a gente vai pronunciar ao mundo. Mas são coisas particulares, né? São assuntos particulares até certo momento, até certo tempo, assim o tempo que Deus quer, né? Então você veja bem que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu e você olhamos para a cruz, nós encontramos a salvação, nós encontramos paz, alegria, nós encontramos força para viver nesse mundo. Porque o que era a cruz? A cruz era a vergonha, né? Quando um homem era colocado ali na cruz, naquela época, ele era envergonhado, que ele era pego e ele era exposto a toda a sociedade. Então era uma vergonha muito grande. Mas no meio dessa vergonha, no meio dessa decadência total, Jesus fez com que viesse a sua majestade, a sua maior glória no meio da dor, no meio do sofrimento. Porque ele, depois dessa passagem, ele o que? Ressuscita dentre os mortos. Então aqui diz o seguinte, que ele deu o seu filho, o seu único filho. Quando eu e você olhamos para a cruz, olhamos para o sofrimento de Jesus, eu e você já fomos amados primeiro. Quando eu e você está olhando para a cruz, antes mesmo de eu e você olhar para a cruz, ele já olhou para mim e para você. Ele já olhou para você. Ele é como se dissesse assim: eu estou lhe enxergando, eu estou te enxergando, eu estou te vendo. Então, no meio desse sofrimento, Deus está nos vendo, seja no meio da dívida, seja no meio do relacionamento, às vezes num casamento destruído, seja no trabalho, entende? Seja qual área que você estiver passando por alguma opressão, por alguma dificuldade, Deus está dizendo, Jesus está dizendo para você: eu estou vendo o seu sofrimento. Porque ele olha da cruz para cada um de nós. Assim como você veja no livro de Números, capítulo 21, quando o povo no deserto está sendo mordido pela serpente, vai-se diante de Moisés: Moisés, o povo está morrendo, Moisés, o povo está morrendo e precisa ser feita alguma coisa. Moisés vai orar a Deus e Deus fala assim: levante uma serpente no meio do deserto, uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente será salvo, ou todo aquele que olhar para a serpente será curado, e ele não morrerá. Então é uma analogia aí feita, né, do Antigo Testamento para o Novo. Então há uma união para que eu e você entenda
que Jesus, no decorrer de todo o tempo em que a terra existiu, foi pronunciado o seu momento para vir à terra para trazer salvação, para trazer alívio da dor, do sofrimento. E quando ele diz, porque Deus amou o mundo, é porque ele olhou para mim, para você, antes mesmo da gente existir. E nos escolheu para que a gente tivesse a oportunidade de olhar para a cruz e ter a salvação. E quando eu e você olha para a cruz, eu acho que é um entendimento do sofrimento do ser humano na terra. Porque a gente entende que como a gente sofreu, Jesus também sofreu. Então há uma compreensão daquilo que Deus passou, do que Jesus passou. Porque ele sabe o que é a perda de um filho, de uma filha. Ele sabe a dor que é. Então ele compreende também a nossa dor, o nosso sofrimento. Você entende? Seja qual for. Como eu falei aqui, de uma cura, uma doença. E você sabe que existe a cura, o milagre, o impossível pode acontecer. E Jesus nesse momento está dizendo que, olha, foi levado sobre a cruz todo o sofrimento, toda a dor. Então, eu olho para você, Jesus. Eu me entrego a você, Jesus, para que você me ajude a me erguer, a me levantar. Que eu e você venha colocar a nossa fé, o nosso momento em Cristo Jesus. Eu não sei vocês, até vou falar uma coisa aqui que eu tenho percebido e sentido, não acho que seja somente intuição, mas a gente tem vivido num momento em que parece que a tristeza, a depressão, o sofrimento parece que está querendo agarrar cada um de nós seres humanos, né? É como se quisesse fazer com que a gente cessasse de lutar, apesar da dor, do sofrimento, das angústias, das lutas, das dívidas. É como se algo pressionasse a gente a parar. Para com isso, para de lutar, para de tentar fazer, para de tentar ser. Se entrega nisso aqui, acabou, acabou. Aí você olha, pensa, medita, pondera. Não posso parar. É aqueles textos na Bíblia, em livros de Salmo, mas me fez lembrar de um texto, até eu fiz essa pregação aqui de livro de Jeremias. Quando eu penso em não falar mais de tua palavra, né? Ou meditar no seu amor, os meus ossos estremecem, né? Há um calafrio no corpo, me impulsionando a continuar a pregação do Evangelho. A falar desse único Deus. Porque o mundo e a sociedade têm que entender que existe um Deus, um único Deus. Um não, único. Assim fica melhor, o único Deus. Por mais que há outras religiões por aí, só há um único verdadeiro Deus. E isso muitos cientistas, pesquisadores, pessoas de um crânio fora do comum, elas já têm essa concepção, elas já têm essa percepção de que não há vários deuses, só há um. E quando eu e você entende que existe um único Deus, a nossa vida muda. A gente ganha conhecimento de várias áreas. Mas Deus, esse Deus aqui, Criador do céu e da terra, e esse Deus que se entregou na cruz para trazer algo diferencial sobre a terra, só tem um, que é Jesus. E que a nossa vida esteja apoiada totalmente nele. Que eu e você venha pregar, anunciar as boas novas com o coração aberto, com uma vida reta e íntegra diante de Deus. Que eu e você venha se deixar levar pelo Espírito Santo, né? Ruá, ou Ruach,
né, em hebraico, esse espírito que nos move, né, que nos comove, para que a gente possa compartilhar essa palavra linda que é de Deus, que é de Jesus, que traz salvação e mudança de vida, mudança de caráter, que é uma coisa muito difícil na vida do ser humano, de um homem, de uma mulher, é mudar de caráter. E quando o Espírito Santo de Deus entra na vida de um homem e de uma mulher, ele muda, ela muda. Há uma formação no seu intelecto, no seu espírito totalmente diferente até então. É claro que a pessoa tem que deixar isso acontecer, ela tem que querer, ela tem que desejar. E conforme se vai andando nos caminhos de Jesus, desse caminho que ele trilhou, e você fazendo esses pequenos cristos, né? Vós sois deuses, aí a mudança no nosso espírito, na nossa vida. Somente quando eu e você se entrega a Deus em espírito e em verdade. Porque Ele está buscando pessoas que querem andar em espírito e em verdade. Mas andar em espírito e em verdade é através do seu ser, do seu semblante, das suas atitudes, você mostrar a Deus no seu dia a dia, na sua simplicidade de viver. É onde Deus aparece. Tá certo? Dê seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos.